lá no Edmundo Faix. O jogo tava bom, né? Não precisava disso, né? Olha o que fez o... Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto aqui do Nordeste, para a gente falar não só de Vasco hoje, falar de cenas lamentáveis como essa que você viu na abertura do vídeo de hoje, onde o jogador William Ribeiro agrediu o juiz Rodrigo Crivellaro, partida válida pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho, cenas lamentáveis, e o juiz acabou desacordado, tendo que ser levado de ambulância para o hospital, e o jogador acabou sendo detido ainda no estádio, e aí então deve ser encaminhado a uma penitenciária por homicídio, por tentativa, né, aliás, tentativa de homicídio contra o árbitro, né? Fica imaginando se esse jogador fosse do Vasco da Gama, né, com tantos erros de arbitragem contra o Vasco, o jogador teria perdido a cabeça muito mais facilmente, né? Lamentável, né? Lamentável mesmo, né? Acho que nada justifica uma atitude como essa, né? O jogador, após o time de São Paulo, né, do Rio Grande do Sul, ter levado um gol do Guarani nessa partida, o jogador perdeu todo o controle e acabou agredindo o juiz, né? Bom, mas vamos falar de Vasco antes da gente falar do nosso clube do coração. Se você gostar do nosso conteúdo, clica aí no gostei, deixa o joinha, se inscreve, compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, leve esse vídeo para mais amigos vascaínos de coração, assim como nós. E por falar em Vasco da Gama, o Vasco pagou ontem os salários de atletas e funcionários do mês de julho. O Vasco da Gama estava com 2 meses de atraso. A diretoria acabou tendo a liberação do recurso que estava penhorado na justiça por conta de dívidas trabalhistas, e agora o Vasco da Gama acertou na noite de ontem o salário de julho a atletas e funcionários. Mês de agosto, que venceu no dia 20 de setembro, o Vasco tem um acordo interno, ou seja, ao invés do salário vencer no dia 5, o salário vence no dia 20. Então o Vasco está devendo o mês de agosto. Pagou, mas ainda tem atrasados a acertar com atletas e funcionários, né? O mês de setembro, que deveria estar vencendo hoje, por conta desse acordo interno, só vence no dia 20 de outubro, né? Lamentável, né? São tantas as promessas em campanha de que não haverá mais atraso de salário, que a prioridade é o pagamento em dia. O Vasco repete, este Vasco dessa diretoria, repete os erros, né, da diretoria passada, que passava aí de 2, 3, 4 meses sem pagar a folha, né? Então, paguem, cumpram suas promessas, evitem a exposição negativa do clube e também um clima, né, terrível internamente. Inclusive, recentemente, funcionários ameaçaram fazer uma paralisação por conta de circunstâncias como essa de atrasos salariais, né? Por falar em gestão passada, a gestão do Campelo, o Vasco acionou o Boa Vista de Portugal na FIFA, né? O clube português aplicou um calote no clube vascaíno, né? O Campelo vendeu o Natan, jogador que inclusive nem chegou a estrear profissionalmente pelo Vasco, vendeu o Natan para o clube português para receber em 2 parcelas, mas levou calote já na primeira. A primeira parcela deveria ser pago agora no mês de julho de 2021 e a segunda em setembro de 2022. O clube português foi notificado pelo Vasco da Gama, mas não pagou e o Vasco teve que acionar na justiça. Essa primeira parcela, assim como a segunda, deveria ser de 550 mil euros, cerca aí de pouco mais de 3 bilhões e 400 reais que o Vasco deixou de receber. Dinheiro que inclusive a gente fica curioso, né, para saber quem se deu bem nessa negociação, porque o Vasco não foi, né? O Vasco da Gama está aí levando já na primeira parcela um calote de mais de 3 bilhões. Quem é que se deu bem nessa venda? E num passado recente, né, notícia dada aí pelo GE, o Campelo teria ido até Portugal para tentar antecipar os pagamentos do Natan, né? E aí, o Vasco gastou, né, com a viagem do Campelo,
não conseguiu receber lá, não conseguiu receber cá, e quem é que realmente ganhou com essa venda do Natan para o clube português, né? Lamentável, né? Parece que realmente o Vasco é uma situação que o Vasco é um clube, parece que não tem jeito, né? As pessoas trabalham de forma amadora, né? Ou seria proposital, né? Ou seria proposital. Por falar em Campelo, o Conselho Fiscal atual reprovou as contas de 2020 e fez graves denúncias, né? Segundo o Conselho, as contas do Campelo foram reprovadas por descontrole de processos e dívidas trabalhistas. As dívidas trabalhistas aumentaram em mais de 119 milhões, né? Também por antecipação de renovação contratual infundada e desvantajosa com a capa, né? Aumentando aí a multa que o Vasco teria que pagar de 3,5 milhões para 6,5 milhões em caso de rescisão contratual, e também proibindo o Vasco de quebrar o contrato, né? De fazer qualquer alteração nesse ponto contratual com a capa, né? Além disso, é acusado também o Campelo de vendas de camarotes, né? Inclusive para ele mesmo, né? A acusação informa que os camarotes eram negociados a R$5 mil para integrantes de então a diretoria administrativa. Inclusive um dos camarotes foi negociado para o próprio Alexandre Campelo, né? E além de outras denúncias mais, né? Tá vendo como as coisas no Vasco acontecem de forma sigilosa, nebulosa, né? E que intrigam, né, a torcida. Falta ética dentro do Vasco, né? É jogador que se vende e o clube não recebe, leva calote, camarote negociado, inclusive o próprio presidente, né? São circunstâncias que realmente tem que denunciar. Eu acho que o Vasco, eu já cansei de falar que o Vasco virou caso de polícia, né? Acho que o próprio Campelo tem uma frase que ficou emblemática na saída dele, né? Que o sistema é F, né, parceiro? E realmente né? Inclusive o próprio presidente, ex-presidente Alexandre Campelo, tem que dar explicações, né, do que aconteceu. Quem ganhou na venda do Natan? Por que tantas denúncias contra a apresentação das contas de 2020, né? Então, se você gostou do vídeo, o vídeo de hoje é sobre esses temas. Deixe aí seu like, se inscreva, compartilhe, leve esse conteúdo para mais amigos vascaínos. A gente vai ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais.